ECMO Life é uma nova ECMO no resgate cardiogênico. Nós tivemos muitas alterações na última década, tanto na ECMO quanto nos sistemas de suporte. Se nós olharmos em 2008, nós tínhamos 150 centros credenciados na ELSO, reportando ao redor de 2.800 casos de ECMO em adulto. Isso pulou em 10 anos para 2019, muito impulsionado pelo Covid, para 460 centros, reportando mais de 16 mil casos em adultos. Isso foi ao redor de todo o mundo, tanto no mundo oriental quanto no mundo ocidental, e esse aumento vem sendo permanente ao longo dos últimos 10 anos. Isso faz com que nós tenhamos várias novas oportunidades e novas terapias no futuro da ECMO. A primeira é o implante precoce da ECMO e principalmente a identificação de bons candidatos. Quanto maior o número de casos relatados, maior o número de banco de dados, mais nós vamos tendo dados para nos embasarmos nessas indicações. A despeito das diretrizes atuais, embasarem ECMO em cenários mais críticos após exaustão das terapias convencionais, a ECMO vai ganhar no futuro próximo, de acordo com o desenvolvimento da sua tecnologia, um cenário mais precoce. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ver a seguir algumas indicações, há uma expansão das indicações de uma forma inequívoca. Suporte para procedimentos cardíacos e uso da ECMO para procedimentos não cardíacos em pacientes cardiopatas. E um potencial uso num cenário muito difícil, que é durante a parada cardiorrespiratória, seja no ambiente intra-hospitalar ou extra-hospitalar. E sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento e avanço tecnológico vem sendo de forma brutal nesses últimos 5 anos. Há uma menor anticoagulação, os equipamentos cada vez mais portáteis, o ECMO Life é um multiuso de um sistema modular, grande poder de monitorização e atualmente uma eficácia cada vez maior na troca gasosa. Esse é um slide que a gente vê o impacto dos estudos clínicos que vão ser publicados a partir de 2021, que envolvem tanto a ECMO no sistema respiratório, na ARDS, como também no sistema clássico do choque cardiogênico. A presença da ECMO na angioplastia primária, na cirurgia de IRM, o ECLS choque, o ENCORE Trial, o uso da ECMO com balão intraórtico numa forma mais precoce e o ressuscitar, que é um destino para grandes dados vão ser tidos desse banco de dados, principalmente em paradas cardiorrespiratórias. O que nós temos, qual o futuro da ECMO nos próximos 10 anos? O Robert Bartlett, um dos pioneiros da ECMO, ele mostrou esse slide mostrando que na década passada nós tínhamos um doente sedado, paralisado, entubado e com grandes possibilidades de sangramento. E atualmente nós temos em várias UTIs pacientes acordados, estubados, respiração espontânea e sem nenhuma anticoagulação. A anticoagulação, que é um calcanhar de Aquiles, está sendo cada vez melhor manuseado nesses pacientes. E nós vamos entrar na ECMO 4.0 com servorregulação, onde esses novos equipamentos eles vêm com autorregulação não só de fluxo, mas de gás, principalmente de gás carbônico, ao aumento do fluxo do gás disponível na ECMO, dependendo da necessidade do paciente, de uma forma automatizada. O resgate cardiogênico, ele vem sendo bastante usado atualmente, principalmente nas patologias de base, nos insultos primários. Mas nós vamos suportar esses pacientes em outras patologias não cardíacas, e isso a gente já tem visto várias publicações ao redor do mundo. Então, nós temos um suporte modular de ECMO, junto com suporte mecânico, seria um cenário bastante ideal, que nós tivéssemos um sistema integrado de fácil instalação e seguro, que proporciona um muito maior conforto para esses pacientes. ECMO Life é um novo dispositivo já disponível no nosso mercado, é um sistema mais dedicado para esse cenário que nós estamos desenhando, um sistema gentil em relação aos componentes do sangue, é um sistema seguro com os parâmetros de condução clínicas disponíveis e é um sistema versátil, móvel, modular de suporte. Então ele é um sistema que pode ser feito com muito pouco prime, ou seja, enchimento do sistema, e o mais interessante dele
são os 10 parâmetros clínicos que eles fornecem em tempo real, seja de saturação venosa mista, de hemoglobina, da temperatura venosa, do gradiente de pressão, da oxigenação pré-oxigenador, pós-oxigenador, sem necessidades de colheitas de amostras de sangue de uma forma tão vigorosa como é feito na ECMO, uma bateria que dura mais de 6 horas, propiciando um transporte para esses pacientes num sistema muito ergonômico de se utilizar. O que nós aprendemos na ECMO nos últimos 40 anos? Essa é uma meta-análise envolvendo 30 mil pacientes recém-publicadas, mostrando que nós temos um resultado heterogêneo dependendo da doença de base, dependendo do insulto primário, resultados ruins em parada cardiorrespiratória, também em choque pós-circulação extracorpórea e um pouco melhor em embolia pulmonar, miocardite e pós-transplante do pulmão. Isso é muito devido principalmente às comorbidades. Nós precisamos entender o que é um paciente chocado e dentro desse paciente chocado, o grau que ele está chocado, o grau de severidade dele, ele pode ser um suporte mais periférico, como é uma ECMO convencional, ou um paciente muito hipotenso, severamente o coração distendido, até acessos centrais, permitindo um resgate desse paciente de uma forma mais efetiva. O que nós vemos nos estudos, esse é o Curpride Shock, mostrando que 70% dos pacientes em choque cardiogênico, eles têm uma intubação orotraqueal necessitando de ventilação mecânica. Isso tem um fator que corresponde a 50% de mortalidade nesses pacientes, quando eles não recebem ventilação mecânica. Esses insultos de comorbidades e de comemorativos clínicos coadjuvantes faz com que nós tenhamos que usar sistemas que permitam e necessitam conversões de uma ECMO-VA para uma ECMO híbrida ou para uma ECMO central. Então, alguns dispositivos eles estão vindo no mercado para facilitar que o paciente tenha apenas um tipo de dispositivo implantado e que ele possa fazer os seus próprios upgrades ou os seus downgrades de uma forma de menor risco para o paciente. Pacientes de miocardite, de choque pós-infarto, de insuficiência cardíaca crônica são pacientes com grande potencial de chance de conversão e nós precisamos vê-los de uma maneira mais efetiva. Quando nós falamos em tomada de decisão nos pacientes Intermax 1, nós temos muito a ponte como prioridade do plano terapêutico, mas nós temos que avaliar esse paciente de como nós fazemos esse plano terapêutico. Muitas vezes esse plano terapêutico ele pode ter uma alteração se nós estávamos esperando uma recuperação ou uma ponte para transplante e a gente tem que fazer algum desvio. Então, esses novos dispositivos eles vão permitir com que nós tenhamos maior flexibilidade. Essa é uma publicação bastante interessante, mostrando como um paciente pode ser suportado por ECMO numa VA de uma parte inicial e depois com o mesmo dispositivo, se tirando a membrana de oxigenação, nós ficamos com um dispositivo de suporte mais definitivo e mais de longo prazo, não definitivo, mas o suficiente para esse paciente melhorar. Muitas vezes no desmame nós temos algumas dúvidas, nós temos alguns cenários de difícil desmame numa ECMO-VA. E é esse paciente que eu tenho bastante atenção no meu grupo, que nós temos ao redor de 80% de desmame nas nossas ECMOs-VAs, mas apenas 50% desses pacientes saem vivos do hospital. Então essa perda de 30% nesse cenário é o cenário que eu estou desenhando aqui nesse slide, mostrando que nós temos de 117 pacientes que nós acompanhamos nos últimos anos em ECMO-VA, nós em 21 pacientes nós fizemos uma migração da ECMO-VA para uma ECMO ainda periférica, mas sem esternotomia, mas com um implante da artéria axilar e da ponta do ventrículo esquerdo, permitindo com que nós progredíssemos a terapia medicamentosa conjuntamente com o suporte circulatório. Esse é um caso que exemplifica bastante isso. Um senhor de 58 anos com uma anatomia coronária desfavorável para a angioplastia, já no nosso serviço com indicação de cirurgia de revascularização no miocárdio, teve uma parada cardiorrespiratória, foi implantada uma ECMO-VA em situação de emergência, em parada, foi levado 2 dias depois para o centro cirúrgico, nós estávamos com o status neurológico definido,
nós revascularizamos esse paciente, ele foi colocado em circulação extracorpórea e no final da cirurgia, com a ajuda do catéter de Swan-Ganz e do ecocardiograma, nós identificamos que só o ventrículo esquerdo necessitava de suporte e saímos com um VED temporário para que ele ficasse mais 4 dias de suporte. Então, em 12 dias, nós fizemos toda essa terapêutica, passando por 3 tipos diferentes de suporte circulatório nesse paciente. Como eu falei no começo, vocês podem ver o número de ECMOs hoje em procedimentos de cirurgia geral e em cirurgias de pacientes cardiopatas, um suporte para que o colega possa fazer a cirurgia abdominal, ou cirurgias ou até mesmo ortopédicas nesses pacientes que são pacientes muito limítrofes. Na cirurgia torácica há uma enorme vantagem de se fazer ECMO, principalmente pacientes já enfisematosos ou com DPOC muito grande, que tem que se submeter a alguns tipos de procedimento na cavidade torácica. E mesmo outros tipos de procedimento, a gente vem recebendo algumas solicitações para implante de ECMO, principalmente em cirurgias de traqueia e cirurgias que necessitam de um aporte ventilatório. Esse é um caso clínico do nosso serviço, mostrando que esses pacientes eles precisam ser suportados no momento ideal. Então vocês veem que é um paciente que ele tem 70/45 de pressão arterial, taquicárdico, saturando 85% de oxigênio, já teve mais de um episódio de parada cardiorrespiratória, foi trazido por nosso serviço para uma tentativa de angioplastia primária. E o colega da hemodinâmica, a primeira coisa, ele implantou um balão intraórtico e durante o processo de angioplastia primária, nessa anatomia coronariana extremamente desfavorável que vocês estão vendo, esse paciente teve uma parada e foi chamado grupo de ECMO numa parada na sala de hemodinâmica. Esse é um ponto que eu gostaria de salientar, que talvez o processo tivesse que ter sido um pouco diferente, o implante da ECMO antes de se fazer a angioplastia primária nesses pacientes de choque severo. Essa é uma abordagem que nós chamamos hoje de uma abordagem híbrida de revascularização, que é colocar o paciente em ECMO antes da angioplastia e se faz a angioplastia de forma eletiva. Esse é um filme gentilmente cedido para mim, de um colega que foi o primeiro a usar esse sistema ECMO Life em Bolonha, na Itália, mostrando todo o quadro estável do ponto de vista hemodinâmico, sem uso de droga vasoativa. Esse paciente tem 50% do débito cardíaco dele suportada pelo sistema de proteção hemodinâmico da ECMO e é feita toda a dilatação do tronco e da artéria descendente anterior. Era um paciente com muitas comorbidades, um péssimo candidato à cirurgia convencional, que acabou sendo feito aí esse nome de cirurgia do miocárdio híbrida, porque ele teve um suporte circulatório implantado durante o procedimento, mas feito de forma eletiva o implante desse sistema muito antes do paciente ter uma parada ou um choque mais profundo. Então, uma nova tecnologia está disponível no nosso mercado, é um novo conceito de cuidados do choque cardiogênico, é um circuito otimizado para ECMO que também ele permite um suporte circulatório e é possível nós tirarmos a membrana e deixar o suporte circulatório desse paciente ou vice-versa, depois do suporte circulatório introduzir a membrana no mesmo dispositivo, no mesmo console, de fácil e rápida montagem, permite uma visão completa do circuito e os parâmetros de monitorização permitem uma condução muito mais consciente do andamento hemodinâmico e hemometabólico desse paciente. Obrigado.